A gente continua, portanto, acompanhando essa entrevista coletiva, daqui a pouco do Conselho da União Europeia, daqui a pouco a gente traz mais detalhes aí. O Eduardo Brolo continua acompanhando e daqui a pouco mais informações. Bom, vamos conversar agora, aqui nessa programação especial da Jovem Pan sobre o conflito na Ucrânia, com o Luiz Augusto Barroso, que é diretor-presidente da consultoria PSR do setor de energia elétrica e gás natural. Luiz Augusto, seja bem-vindo, boa tarde. Opa, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Por gentileza, uma análise sua neste momento em relação ao cenário de energia do mundo. A gente já viu algumas commodities subindo bastante, sobretudo o petróleo, que já vem de alta de muito tempo, desde a retomada da pandemia, desse pós-pandemia, que a gente ainda não sabe exatamente quando acaba, mas enfim, já há uma mudança muito clara no preço do barril do petróleo no mercado internacional, que se intensificou agora por essa questão da guerra na Ucrânia. Qual a sua expectativa em relação a isso? Porque a gente viu também muita volatilidade. Basta uma notícia que pareça positiva, o petróleo cai. Aumentam as tensões, a preocupação, o petróleo sobe de novo. Ou seja, a gente está tendo muita volatilidade nesse momento, né? Eu acho que você fez uma boa pergunta e deu uma ótima resposta ao mesmo tempo. A gente está passando por um processo de grande volatilidade nos preços, tem muita informação que acaba afetando os preços rapidamente de uma hora para outra, mas a direção, de uma forma geral, é uma direção muito complicada, porque a Rússia ela é um grande ofertante de energéticos para o mercado europeu e a Europa depende muito do gás e do petróleo, assim como do carvão russo, como fonte de suprimento energético para o seu consumo. Então, esse estresse de oferta que é causado agora no primeiro momento, pela questão do corte de pagamento à Rússia e pela própria inabilidade da Rússia de entregar os grandes volumes que a Europa consome, causa um aumento desses preços e contamina outros mercados, pois a Europa vai precisar importar gás natural dos Estados Unidos, gás natural do Oriente Médio, carvão, quiçá da Ásia, e isso vai causar um choque de preços de energéticos no mundo. Esse choque ele não é saudável, ele vai trazer com ele mais imprevisibilidade aos mercados de energia, mais inflação e principalmente vai afetar a tarifa de energia do consumidor final no mundo. Essa é uma questão que virou global. Então o cenário ele é bastante preocupante, mas muito volátil, como você bem colocou na sua fala inicial. Luiz Augusto, para tomar uma máxima do setor de energia, a energia mais cara é aquela que você não tem. Nós temos um problema de oferta momentânea que pode ser substituída por outros fornecedores, no caso europeu, ou eu vou ter uma falta de energia, ou seja, de gás, de petróleo, para atender a atual demanda, levando-se em conta que cada vez mais o mundo está tentando, pelo menos, evitar o petróleo e o gás russo? Eu acho que a gente podia fazer um pequeno ajuste na sua frase. A energia a pior energia é aquela que a gente não pode pagar. Sim. Eu acho que a gente tem hoje um grande problema de preço. Eu acho que a oferta física, ela de fato existe, mas ela vai ser entregue a um preço muito elevado. Para a Europa a curto prazo, a saída é fugir o máximo que for possível da dependência do gás russo. Isso pode ser feito mudando os energéticos que utilizam gás para outros energéticos, como o carvão, como o próprio gás natural americano, também fazendo ações pelo lado da demanda, aumentando a eficiência energética, controlando temperaturas em termostatos. Então, agora, por exemplo, no inverno europeu, o aquecimento europeu ele é feito majoritariamente a gás. Pegar as temperaturas de conforto hoje nas residências e simplesmente reduzi-las em 1 grau já tem um efeito na redução do consumo de gás muito grande, a custo de um desconforto, obviamente, fenomenal. Mas eu diria que a gente tem uma questão muito mais econômica do que física, por enquanto. E se a gente pensar nessa realocação de fontes de energia, no caso europeu, sobretudo, visto que tudo indica esse novo gasoduto ainda não foi licenciado e vai demorar ainda mais para ser licenciado, talvez nem venha a ser licenciado. Eu estou falando do Nord Stream 2, essa obra que custou bilhões de euros. Essa realocação, além do preço mais alto, ela demora para acontecer, porque desde o começo do conflito fala-se que os Estados Unidos sempre tiveram interesse, e aí eu estou falando, recorrendo inclusive à gestão Trump, de vender mais gás para a Europa. Mas esse gás, essa realocação de fornecedores, ela só custa mais caro ou é uma questão de tempo?
Existem dois efeitos. Existe uma questão de tempo associada também, porque, embora a Europa possa absorver muito gás norte-americano, essa capacidade ela também é limitada. Por isso que, num primeiro momento, as ações pelo lado da demanda, de estímulo à eficiência energética, controle de temperatura e ações que possam reduzir o consumo de gás natural de uma forma mais imediata, elas são as mais baratas e mais rápidas de acontecer. Em segundo lugar, vem o aumento da produção de tecnologias não gás. Aí, quando a gente fala não gás, a gente fala em bioenergia, a gente fala em nuclear, a gente fala em carvão mineral. E o gás natural que possa ser importado dos Estados Unidos ou de outros países, mas existe uma capacidade física associada. Essas operações, elas poderiam, segundo uma análise que foi apresentada anteontem pela Agência Internacional de Energia, trazer uma redução da dependência da Europa ao gás russo de mais ou menos 33% no horizonte de 6 meses. Tá? Então veja que nada é para amanhã, nem para depois de amanhã, estamos falando aqui com 6 meses. Mas é um horizonte importante, porque agora com a Europa saindo do inverno, entrando na primavera, naturalmente as demandas de gás por aquecimento elas são reduzidas. E aí o grande desafio que a Europa terá será se preparar para o próximo inverno, o inverno de daqui a um ano, onde existe ainda muita incerteza e volatilidade associada. Mas certamente esse será o momento para a União Europeia repensar no descomissionamento, a desativação das usinas nucleares, sobretudo na Alemanha, onde 3 das usinas remanescentes são descomissionadas agora no final desse ano e no ano que vem. Então, essa vai ser uma decisão muito dura europeia, mas que ela vai ter que ser analisada no intuito de reduzir a dependência do continente às importações do gás russo nesse conflito horrível que a gente vem testemunhando. Luiz Augusto, você fez menção exatamente dessa minha próxima questão. Até esta guerra, o debate era exatamente o seguinte: como reduzir mais rapidamente o uso de combustíveis fósseis. Na Alemanha tem a questão, inclusive, dessa menção que você fez, a questão das usinas nucleares. O Partido Verde lá é muito forte e sempre se posicionou contrariamente às usinas nucleares. A gente vai ter, digamos, entre aspas, um retrocesso neste movimento, porque quem defende os combustíveis fósseis diz que há meios hoje ambientalmente de você controlar isso tudo. Mas a gente vai ter um retrocesso nesse movimento, ou seja, a gente vai ter uma busca maior agora por combustíveis fósseis de outros lugares. A questão é só evitar esse combustível fóssil vindo da Rússia, mas o mundo inteiro vai começar a olhar para isso de outra maneira? Olha, pensando em transição energética, né, que é a busca por matrizes energéticas de baixo carbono, a curto prazo, as ações que a Europa podem tomar que reduzam sua dependência ao gás russo estão centradas em aumento da produção da energia nuclear, aumento da produção da bioenergia e redução de consumo. Essas são ações em emissão nula. Olhando um pouquinho mais para frente, isso certamente não será suficiente. Então, eu espero que tenha também um aumento do consumo de carvão e um aumento da geração fóssil através do gás natural. De uma forma mais estrutural, a Europa já andou fazendo uma série de comunicados que os países vão buscar cada vez mais a sua autossuficiência energética, que será buscada através de mais investimentos em renováveis. E esses investimentos em renováveis, a eólica no litoral, a eólica no mar, a solar centralizada, distribuída, não ocorrem de uma hora para outra. Então, eu acho que a grande encrenca que o continente europeu está metido é que entre o antes da transição energética e o depois da transição energética tem o durante. E esse durante será um durante muito conturbado, com muita volatilidade, onde fontes que busquem a diversificação do suprimento europeu do gás russo, elas terão muito valor, seja ela quais sejam. Luiz Augusto, eu fiz essa pergunta porque, por exemplo, os Estados Unidos, até a administração de Trump, tinha muito petróleo, gás e xisto. O próprio presidente atual, Joe Biden, era muito favorável a isso. Com a ascensão dele ao poder e o novo discurso democrata em relação à questão ambiental, os Estados Unidos abandonaram o xisto. E hoje você tem uma necessidade de mais fontes de energia, mais oferta de energia, no momento que a guerra
deixou isso ainda mais forte. Já tínhamos esse problema em relação ao aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional antes da guerra. A guerra só tornou isso ainda mais severo. A pergunta é objetiva. Essa lógica, por exemplo, de preocupações ambientais, seja do ESG, ou seja, aquela sigla de meio ambiente, social e governança, que, por exemplo, foi muito dura em relação ao petróleo de xisto nos Estados Unidos, ou tem sido dura no mundo inteiro, o discurso ambiental vai ser colocado de lado ou ele vai ser visto de uma maneira mais pragmática agora, porque essa autossuficiência energética que você mencionou passará a ser uma prioridade dos países? Eu acho que é exatamente a segunda parte da sua colocação. Acho que ela será vista de uma forma mais pragmática. Os países vão buscar autossuficiência energética, não será possível para todos. Cada país vai buscar o seu caminho. Por exemplo, a França tem na energia nuclear um vetor de autossuficiência energética muito grande, mas as energias renováveis vão fazer parte desse caminho. Porém, um ponto que você muito bem coloca é o papel dos Estados Unidos e do gás norte-americano nessa equação, pois a visão e a equação de alguns países europeus, como o caso da Alemanha, foi de descomissionar as suas nucleares e substituir uma parte dessa geração por gás natural, enquanto as renováveis chegavam em grande porte. Como esse gás natural, que era russo, ele começa a ter um problema de preço no momento, e talvez futuramente de risco de volume, mesmo de liquidez, o gás norte-americano pode ocupar um espaço bastante importante. E aí, nessa geopolítica da energia mundial, o gás do xisto, o shale gas americano, ele pode vir a ocupar um espaço junto com o próprio gás do Oriente Médio também, que está ali muito pertinho, no suprimento da Europa, enquanto essa busca pela autossuficiência começa a ganhar um pouco mais de cara. Mas, na minha opinião, a busca pelas renováveis e o vetor da descarbonização das matrizes energéticas, ele é um caminho sem volta. Luiz Augusto, agora são 3h29 no horário de Brasília. Uma última questão, por gentileza. Qual é a sua visão sobre a posição brasileira neste momento? A gente tem uma discussão em relação ao petróleo no Brasil, que impacta muito a inflação, dada a política da Petrobras. Esta é uma parte da discussão. A outra é o quanto que realmente nós somos autossuficientes, porque temos um problema ainda muito importante em relação às refinarias para o tipo de petróleo que a Petrobras extrai hoje no país. E também a questão de toda a reforma energética brasileira, que começa a considerar cada vez mais a fotovoltaica, ou seja, energia solar, e também a eólica. Qual é a condição brasileira, na sua opinião, em relação a essa autossuficiência energética? Então, vamos lá, vamos dividir nas boas e más notícias. As boas notícias, eu acho que seria o mundo elétrico, que é a última parte da sua colocação. Nós estamos hoje com os reservatórios das hidrelétricas bastante cheios, temos uma quantidade muito grande de nova capacidade de geração sendo integrada no sistema, que é predominantemente renovável. Então, a combinação de reservatórios mais cheios com grande capacidade renovável existente entrando em operação permite que a gente deixe as termoelétricas desligadas e, com isso, fique menos vulnerável a esses impactos internacionais de preços de combustíveis no setor elétrico, no primeiro momento. As más notícias, a gente tem uma dependência muito grande no setor de combustíveis, pois o Brasil ele é um importador líquido de diesel e de óleo leves, né? Então a gente tem um efeito do preço do petróleo, possivelmente na gasolina, e com isso na cadeia de consumo, que vai se traduzir em impactos inflacionários, e esse é um problema que não afeta só o Brasil, tá? Hoje a Europa também vem discutindo isso, pois a dependência europeia ela é muito maior do que a brasileira no mercado internacional de óleo. Mas, sem dúvida, a gente vai passar um ano muito duro, eu acho, no mundo inflacionário, como consequência adversa desse panorama energético, com muita volatilidade, tá? É muito importante deixar isso registrado.